Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição número 6, o amor de Deus pela justiça. Antes de eu relatar essa lição, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. É tudo de graça, não custará nada para vocês. Por isso, preciso da ajuda de vocês aqui no YouTube para crescer o meu canal e cada vez mais eu trazendo a palavra de Deus para vocês. Tá ok? Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração, de louvor e de adoração e louvor. O sábado do Senhor, o sábado bíblico. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje trazer essa lição maravilhosa para que eu puder pregar a palavra para todas as pessoas que estiverem assistindo, para que as pessoas possam saber mais da Tua palavra. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo, para que eu possa ter êxito nesta pregação. Tudo isso eu agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. O amor de Deus pela justiça, lição número 6, o verso para memorizar. Mas aquele que se gloria e gloria-se nisto, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. No Antigo Oriente, próximos aos deuses, os deuses das nações não apenas eram inconstantes, imorais e imprevisíveis, mas também coordenava atrocidades, como sacrifício de crianças. Mesmo assim, os adoradores pagãos não podiam contar com o favor deles, e por isso não ousavam contrariar as suas divindades tribais. De acordo com Deuteronômio 32:17, quem estava por trás desses deuses eram demônios. Veja também 1 Coríntios capítulo 10, versos 20 e 21. E suas formas de culto eram propícias à exploração, deixando o povo em profundas trevas espirituais e morais. O Deus da Bíblia não poderia ser mais diferente em comparação com essas forças demoníacas. Yahvé é perfeitamente bom em seu caráter imutável. E é somente por causa da constante bondade de Deus que podemos ter esperança, tanto agora quanto na eternidade. Em contraste absoluto com os falsos deuses do mundo antigo e mesmo com os deuses modernos de hoje, Yahvé se preocupa profundamente com o mal, o sofrimento e a injustiça e a opressão, e condena essas realidades de forma constante e explícita. E o que é mais importante, um dia ele porá fim a tudo isso. A lição de domingo: amor e justiça. Na Bíblia, o amor e a justiça andam de mão dadas. O verdadeiro amor requer justiça e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor e executada por meio dele. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos, mas isso ocorre apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram grandemente distorcidos pela humanidade. Pergunta número 1. Leia Salmos capítulo 33, verso 5, Isaías capítulo 61, verso 8, Jeremias capítulo 9, verso 24, Salmos 85, verso 10 e Salmos 89, verso 14. Como esses textos demonstram um compromisso de Deus com a justiça. Deus ama a justiça. Salmos 33, verso 5 e Isaías 61, verso 8. Na Bíblia, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. O amor e a justiça de Deus andam juntos, e Ele está comprometido em o estabelecimento da retidão e da justiça no mundo. Por boas razões, então, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo leis injustas, balanças falsas, além da opressão dos pobres e das viúvas ou de outras pessoas vulneráveis. Embora as pessoas cometem muitos erros e injustiças,
Deus exerce constantemente misericórdia, juízo e justiça na terra. Jeremias capítulo 9, verso 24. Consequentemente, era em toda a Bíblia aqueles que eram fiéis a Deus aguardavam ansiosamente pelo juízo divino como um evento extremamente positivo, porque traria punição contra os malfeitores e opressores, ao mesmo tempo em que proporcionaria justiça e libertação para as vítimas da injustiça e da opressão. De fato, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus, o divino governo moral de amor e justo e reto, bastante diferente dos governos corruptos deste mundo, que muitas vezes perpetuam a injustiça para ganho e poder pessoal. Em Deus a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmos capítulo 85, verso 10. E Deus deixa claro que espera de nós. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. Entre todos os aspectos que podemos refletir do caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor, junto com a justiça e a misericórdia que dele decorrem. A pergunta no rodapé: quais são alguns exemplos de distorção da justiça humana que vemos hoje? Quais são os exemplos de distorção humana que vemos hoje? Era de pastores e líderes das igrejas, cara, pregando e distorcendo a palavra. E acha que isso é bonito, cara, enganando os fiéis da igreja. Em todas as igrejas tem pessoas fiéis, pessoas humildes, que acreditam em Deus, mas não podem ficar nelas. Cara, tem que pegar a Bíblia Sagrada quando você chegar na sua casa, cara, e examinar se aquele pastor, cara, pregou a verdade. Por isso que está o erro hoje em dia, cara, em muitas igrejas. Pastores e líderes distorcendo a palavra. Eu mesmo, que sou adventista, cara, condeno a própria igreja adventista, que se apostatou. Era uma igreja que era profética, hoje não é mais. Isso já há 5 anos, quando eu comecei na Adventista, que eu peguei um final dela profética, que eu sei tudo hoje, que eu prego aqui no meu canal. Mas hoje não é mais profética. Está se apostatando. Deixou-se levar pelos jesuítas. Pela influência dos jesuítas, que ou vocês calam a boca, ou eu fecho essa denominação. A TV Novo Tempo, que é da Adventista, como se diz, se infiltraram, dentro da igreja adventista. Ou vocês calem uma boca, ou vocês não terão mais esse canal. O que o canal fez? Não, a gente obedece você. Quer dizer, saindo da proporção bíblica, da palavra de Deus. E a outra pergunta: diante disso, como não ansiar pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida? É por isso que Jesus tem que voltar. Mais rápido possível. Não adiar mais. Lógico que ele tem um tempo de voltar. Tem o dia estabelecido. A gente só saberá o dia que Jesus voltar na 7ª trombeta, na grande tribulação, que mostrará a arca da aliança, mostrará o santuário, e Deus falando para o dia e a hora da volta de Jesus. A lição de segunda-feira: Deus é totalmente bom e justo. Deus não só afirma amar a justiça e chamar as pessoas para amá-la e praticá-la, mas ele mesmo exemplifica de maneira perfeita e inabalável essa característica. As Escrituras ensinam que Deus é inteiramente santo, fiel, justo e amoroso. Ele sempre age de maneira amorosa, justa e reta, nunca fazendo nada de errado. A pergunta número 2. Leia Deuteronômio capítulo 32, verso 4 e Salmos capítulo 92, verso 15. O que essas passagens ensinam sobre a fidelidade e a justiça de Deus?
E esses inúmeros outros textos bíblicos declaram que Deus é justo e amoroso. Nele não há injustiça. Salmos capítulo 92, verso 15. E compare com Salmos 25, 8, 129, 4. O Senhor não comete injustiça. Manhã após manhã, Ele traz o seu juízo à luz. Não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Sofonias capítulo 3, verso 5. Observe o contraste direto entre o caráter de Deus e o daqueles que amam a injustiça. Deus sabe o que é melhor para todos, deseja o melhor para todos e age continuamente para alcançar o melhor resultado para todos. A pergunta número 3. Leia os Salmos capítulo 9, versos 7 e 8 e capítulo 145, verso 9 a 17. O que esses versículos ensinam sobre Deus? O Deus da Bíblia é um justo juiz, e com ele o mal não pode habitar. Como 1 João capítulo 1, verso 5 ensina, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. De fato, Deus não só é perfeitamente bom, mas de acordo com Tiago capítulo 1, verso 13, ele não pode ser tentado pelo mal. Em tudo isso, a bondade e a glória de Deus está inseparavelmente ligadas, embora muitos idolatrem o poder. Deus é todo-poderoso, mas exerce o poder apenas de maneira justa e amorosa. Não é por acaso que quando Moisés rogou ao Senhor, peço que me mostres a tua glória, ele respondeu, farei passar por toda a minha bondade diante de você. Isso está em Êxodo capítulo 33, versos 18 a 19. A pergunta no rodapé é, por que um Deus tão bom permite que existe tanto mal? Porque ele quer ver quem aguenta. Ele persevera no amor dele. Ele fala, não temei. Que eu sofri no mundo. Eu venci o mundo. Sofri e venci o mundo. Por que vocês não podem também? Por que a gente não pode? Se o próprio Criador sofreu opressão, foi morto na cruz, sofreu toda aquela opressão e não reclamou. Eu venci o mundo, ele fala. Eu venci o mundo. Vocês também. Se juntem a mim. Que eu virei a vocês. Não temer. Essa é o meu conselho. Não teme na dificuldade. Ora a Deus. Que Deus proverá na sua vida. Lição de terça-feira. O caráter imutável de Deus. Pergunta número 4. O que a Bíblia ensina sobre o caráter imutável de Deus? Deus declara, eu sou o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Embora alguns entendam que isso significa que Deus não muda em nenhum aspecto, o restante do verso e seu contexto imediato mostram que a imutabilidade de Deus afirma que em sua imutabilidade moral. O restante do verso indica que Deus pode mudar em tempos de relacionamento, pois ele diz, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso seguinte o Senhor diz ao povo, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias capítulo 3, verso 7. Portanto, Deus se envolve nos atos baixos do relacionamento da criação com ele. Mas apesar dessas oscilações e de todas as situações que acompanham, o caráter de Deus permanece constante. Isso é afirmado em Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dávida e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai, das luzes em que não podem existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não é fonte do mal. Nesse e em outros textos, as Escrituras ensinam repetidas vezes que o caráter de Deus é imutável. Em outras palavras, a Bíblia ensina constantemente que Deus é imutável em tempos morais. No entanto, o Senhor possui a capacidade de se envolver e, de fato, ele se envolve em relacionamentos reais com as criaturas, às quais o Senhor responde sempre com amor e justiça. A pergunta número 5.
Leia 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, Tito capítulo 1, verso 2 e Hebreus capítulo 7, versos 17 a 18. O que esses textos ensinam sobre Deus? Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente, não pode quebrar suas promessas. Podemos ter certeza que o Deus da Bíblia é o mesmo em que em Cristo se entregou voluntariamente por nós na cruz. Ele é um Deus em quem podemos confiar sem reservas e podemos ter confiança e esperança em relação ao futuro, porque diz Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pergunta no rodapé. Você confia na bondade de Deus, mesmo quando as coisas vão muito mal em sua vida? Com certeza, que era o que eu acabei de falar. Cara, não temei. Cara, na dificuldade, você ora a Deus e Ele irá para você. Ele virá para você. Cara, para te consolar. Para Ele, cara, como se diz, arrumar a sua vida. Cara, arrumar aquela confusão que está acontecendo em sua vida. E como a imagem de Deus na cruz o ajuda a confiar em sua bondade. Ajuda a acreditar que ele passou pela opressão e que nós, cara, não devemos reclamar, cara, não devemos murmurar, e sim confiar em Deus. Lição de quarta-feira. Um Deus que se arrepende? Isso é uma pergunta. Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Pergunta número 6. Qual é a sua conclusão sobre os textos que declaram que Deus muda de ideia ou se arrepende? Deus muda de ideia quanto ao juízo, em resposta a um arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer o juízo em resposta a um arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Pergunta número 7. Em que sentido Deus não muda? A Bíblia declara que Deus não é um homem para que mude de ideia, e que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se em aramaico. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como o significado que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmite a verdade de que ele não muda de ideia, nem se arrepende. Os seres humanos o fazem. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano. Ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento porque seu caráter é bom e amoroso. Pergunta no rodapé. Quando os escritores bíblicos relatam que Deus muda de ideia, o que eles querem dizer? Quer dizer que é o arrependimento. Cara, como teve vários versos na Bíblia, cara, como se diz, o rei, cara, o filho de Salomão, cara, eu esqueci o nome dele, cara, quando ele estava adorando, cara, os deuses, como estava junto com as suas esposas adorando os outros deuses, cara, veio, cara, o rei Ziglac, cara, veio o rei, cara, lá do Egito, cara, para guerrear contra Israel, cara, para acabar com Israel. E Deus permitiu que Ziglac, cara, entrasse em Israel e destruísse Israel, cara, para botar juízo. Cara, o que o rei fez? Cara, se arrependeu, cara, transmitiu a mensagem para um profeta, cara, o profeta orou, cara, e Deus deu a resposta para o profeta, cara, que ele concedeu, cara, o arrependimento dele, mas que eles sofreriam algumas consequências. Quer dizer, não destruiu, cara, Jerusalém, cara, Judá, mas, cara, trouxe consequências para o rei. E a outra pergunta, o que isso nos diz sobre a constância do caráter de Deus, visto que ele se envolve em relacionamentos autênticos e de troca genuína que causam impacto nele? Quer dizer, que a gente tem que andar, cara, retamente,
não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Quero andar retamente em seu amor, em seu caráter. Lição de quinta-feira. Apague-se ao amor e à justiça. Não, apegue-se ao amor e à justiça. As Escrituras ensinam que o Senhor é Deus, e Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Seu caráter de bondade e amor foi demonstrado de forma suprema por Jesus na cruz. De acordo com Salmos 100, verso 5, o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Sua felicidade permanece por todas as gerações. Assim podemos confiar em Deus, pois Ele dá apenas boas dádivas a seus filhos. Na verdade, Ele concede coisas boas até mesmo àqueles que se posicionam como seus inimigos. Pergunta número 8. Leia Mateus capítulo 5, versos 43 e 48. O que esse texto ensina sobre o amor de Deus? Como devemos agir em relação aos outros à luz desse ensino de Jesus? O amor de Deus é perfeito. O amor imperfeito é aquele que expressamos apenas a quem nos ama. O Senhor, porém, ama até mesmo os que odeiam, inclusive os que colocam sobre os seus inimigos. Seu amor é completo e, portanto, perfeito. Embora o amor e a misericórdia de Deus excedam grandemente todas as expectativas razoáveis, nunca anulam nem contradizem a justiça. Pelo contrário, o amor divino une a justiça e a misericórdia. Da mesma forma, a Bíblia exorta: siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. No fim, o próprio Deus trará justiça perfeita. Ensina que o justo juízo será revelado. Por fim, os redimidos cantarão: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santos. É santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Pergunta no rodapé. Isaías 25, 1 diz: ó Senhor, tu és meu Deus, te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. A pergunta agora: você louva a Deus mesmo em tempos difíceis? Com certeza, devemos todos louvar a Deus. A sua vida é oferta de louvor a Deus de uma forma que promova a justiça em sua esfera de influência? Com certeza, todos nós devemos de ofertar a Deus. A lição de sexta-feira, o estudo adicional. A palavra de Deus revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: farei passar por toda a minha bondade diante de você. Essa é a sua glória. O Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, porque tem prazer na misericórdia. Deus uniu o nosso coração e ele, por meio de incontáveis provas no céu e na terra, através das coisas da natureza e dos mais profundos e eternos laços que o coração humano pode conhecer, Deus procura revelar-se a nós. Embora de maneira incompleta, isso representa seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas possam olhar para Deus com medo e considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, como um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como alguém que fica vigiando desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possam condená-las. Foi para remover esta sombra escura e revelar ao mundo infinito o amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Caminhos a Cristo, página 8, de Ellen G. White. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 6. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor ficou comigo neste dia do Senhor. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta lição maravilhosa da tua palavra para as pessoas, para que elas possam aprender sobre a sua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com as pessoas, o maior número de pessoas que vocês puderem, o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!